Boa tarde. O município de Sardual dá-vos as boas-vindas ao Centro Cultural Gil Vicente e ao Fórum Desporto e Responsabilidade Social do 3º Congresso do Desporto. O Congresso do Desporto é uma iniciativa conjunta dos 11 concelhos do Médio Tejo, que decorre até 5 de outubro e que reúne oradores de renome nacional, especialistas de diferentes disciplinas que aqui cruzam experiências e exemplos. No Sardual iremos abordar o tema desporto e responsabilidade social. Para abrir oficialmente o fórum, chamamos o excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sardual, António Miguel Borges. Muito boa tarde, muito obrigado a todos pela vossa presença. Começo por cumprimentar os nossos convidados, o professor João Marcelino, o Dr. José Guilherme Aguiar, a doutora Susana Póvoas, que o Dr. José Guilherme apresentá-la melhor do que eu, certamente. Quero agradecer aos colegas autarcas presentes, aos nossos... está ali. Dava à tua procura, Pedro. Onde é que está? Disseram que estavas aí. Sr. Vereador de Constância. Aos nossos alunos, a todos aqui presentes, muito obrigado por estarem entre nós. Este fórum, que faz parte do Congresso do Desporto, tem os responsáveis e começaria precisamente por aí, por agradecer ao Dr. Paulo Lourenço e ao Dr. José Heleno, realmente por terem construído este fórum, que já vai na 3ª edição, e terem alargado para outros municípios. Confesso que nem sempre a inveja é um sentimento feio. Neste caso, eu considero que a inveja que eu tinha dos meus colegas por terem este congresso nos municípios deles e nós não termos, confesso, tinha muita inveja, mas como sentimento positivo. Se isto é bom, isto é tão bom, porque é que nós não estamos lá ainda? Felizmente que agora estão os 11 municípios do Médio Tejo envolvidos. Porquê? Porque, na verdade, esta casa, por exemplo, que é uma casa de cultura, é uma casa de reflexão, de pensamento. E esse pensamento não é só relacionado com as artes, com o teatro, com a música, com o cinema, mas sim, pensarmos, refletirmos, e é isso que hoje nós aqui vamos fazer. Vamos ouvir quem nos tem a dizer sobre o desporto, quem nos tem a dizer sobre esta arte também que pode ser o desporto, e ouvirmos e partilharmos e sairmos daqui refletindo, pensando que o desporto é tão importante na nossa vida, o desporto saudável é tão importante para a vida saudável de cada um de nós, é tão importante na competição, que se quer cada vez mais saudável. Por isso, este é um espaço ideal para podermos pensar, para podermos refletir e para podermos ouvir, para podermos interagir. Muito obrigado pela vossa presença e muito obrigado por terem quebrado esta minha enorme inveja de não fazer parte do Congresso de Desporto, e um enorme obrigado também aos nossos convidados, a ilustres amigos e pessoas que já conhecem o Sardual há algum tempo, e que esta casa, esta terra é sempre vossa, porque, como diz o nosso lema, no Sardual ninguém é de fora. Muito obrigado. É agora o momento de constituir a mesa deste fórum, e para tal chamamos o moderador, Pedro Timóteo, e os oradores José Guilherme Aguiar e João Marcelino. Pedro Timóteo é criador de conteúdo em várias plataformas, acumulando mais de 500 mil de seguidores. Amante do desporto rei, o futebol, é embaixador da Adidas e já participou em diversos projetos, incluindo um dos maiores do Canal 11. José Guilherme Aguiar, licenciado em Direito, exerceu a profissão de advogado e foi membro do Conselho Distrital da Ordem dos Advogados. Foi vice-presidente do Futebol Clube do Porto e diretor executivo da Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Entre outras responsabilidades, integrou a Comissão de Futebol Profissional da UEFA e exerceu docência na área do desporto em prestigiadas universidades portuguesas. Atualmente é vereador na Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, presidente do Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Rugby, membro do Colégio Disciplinar Antidopagem e do Conselho Nacional do Desporto. João Marcelino
É jornalista profissional desde 1981. Trabalha atualmente no Canal 11, no qual desempenha o cargo de diretor de conteúdos. Entre outros cargos e responsabilidades, foi diretor dos jornais Record, Correio da Manhã e Diário de Notícias, diretor editorial da revista Sábado e redator principal do Jornal Económico. Desempenhou o cargo de diretor editorial das publicações do antigo grupo Controle Invest e manteve um programa de entrevistas na TSF. Passamos então agora a palavra ao nosso moderador Pedro Timóteo. Boa tarde a todos. Primeiramente agradecer ao município de Sardual pelo convite em moderar esta terceira edição do Congresso do Desporto aqui, que é o meu concelho, e tudo o que é estas iniciativas, eu disse logo que sim no primeiro convite. E é um prazer estar aqui, ainda por cima, com duas figuras ilustres do nosso país, e é um prazer estar aqui no palco e por toda a gente. Boa tarde a todos mais uma vez. Vai haver perguntas, ok? Vamos ouvir os nossos convidados. Eu depois, quando passar a palavra ao público, espero que vocês participem. Portanto, esperamos pelas vossas perguntas. E boa tarde, José Guilherme Aguiar. Boa tarde, João Marcelino. Obrigado também em nome do nosso município mais uma vez. Nós hoje vamos começar pelo José Guilherme Aguiar e vamos ouvir o que é que eles têm a dizer sobre o panorama do desporto, as suas experiências, as suas visões e quais são, qual é o papel do desporto nas visões deles e os que têm feito no impacto social e também das comunidades. Eu se calhar daria então a palavra ao senhor em baixo, aqui, para ligar o microfone. Não, para ligar o microfone, aqui, acho que não está ligado. Aqui em baixo, aqui. Aqui. João, aqui. Exato. Passo então a palavra ao senhor José Guilherme Aguiar, sim, para nos falar um pouco então sobre o impacto social do desporto e o que tem feito a nível autarca também. Muito bem, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. O convite foi feito por um amigo meu que eu não conhecia e passei a conhecer e passou mesmo a ser meu amigo. Não sabia que te chamavas António, que era o Dr. Miguel Borges, que é meu colega exatamente numa área que infelizmente agora está em todos os programas noticiosos, quer da rádio, da televisão, dos jornais, que são os incêndios. Eu e o Dr. Miguel Borges fazemos parte da mesa de secção da Associação Nacional de Municípios Portugueses, dos municípios com bombeiros profissionais. E ele já vai no terceiro mandato, eu também, e já apresentamos não sei quantos projetos de estatutos de bombeiros profissionais. Sempre que nós estamos à espera que vá acontecer, é desta que ele vai ser aprovado, o governo cai, e por isso voltamos outra vez à estaca zero, que tem sido, infelizmente, aquilo que tem acontecido. Mesmo governos que são dos mesmos partidos dizem: nós não sabemos nada do que se passou e tal. Eles devem queimar os papéis todos quando se vão embora, e por isso não acontece. Isso não impede que seja bom que continuemos a reunir. Por acaso os bombeiros profissionais já mereciam um estatuto conveniente e que fosse condigno para eles, até porque o futuro da proteção civil está nos bombeiros profissionais, mas isso são outras histórias. Eu também gostava de cumprimentar uma pessoa que fez parte da minha vida desportiva. Só uma vez é que pratiquei desporto com ele, que foi futebol, que foi o João Marcelino, quando em 1987 o Futebol Clube Porto se deslocou a Viena, onde deu a alegria a todos de ser campeão europeu, e eu e o João e mais alguns, Miguel Prates, lembras?
e mais alguns fizemos uma equipa contra jornalistas alemães e o João tem a ideia que perdemos, eu tenho a ideia que ganhamos. Eu já sou mais velho que o João, a prova é que quando nos sentamos no restaurante, eu sabia que o João Marcelino, quem era o João Marcelino, isso eu não esqueci mais, sobretudo como diretor do Record. Ele começou como jornalista em 81, em 87 já deveria ser, se não andava lá perto, como diretor do Record, não. Mas teve uma carreira ascendente no grupo editorial que é propriedade do jornal Record, porque o João era um jornalista com quem eu tinha algumas questões, mas que no fundo nos admirávamos porque mantivemos sempre uma relação próxima e afastada. Eu era dirigente desportivo, ele era jornalista, eu nunca soube de que clube é que ele era, ele sabia o clube que eu era, até porque eu representava esse clube, mas sempre tivemos uma excelente relação. Outro meu amigo que também aqui está presente é o Paulo Lourenço. Somos amigos, mas fomos adversários no jogo de futebol, nas nossas equipas jurídicas e nestas coisas, quando se está dentro de uma equipa que quer ganhar, os amigos deixam de ser amigos, passam a ser adversários. Não são inimigos, mas são adversários. E os adversários têm que ser tratados como adversários, naturalmente. Mas o Paulo, fico muito contente de o ver, até porque também teve uma carreira engraçada no futebol. Ele que de futebol era um bom jogador, mas que tinha pouca relação clubística, mas chegou rapidamente à Federação, um expert em determinadas áreas jurídico-económicas. É mais ou menos isso, Paulo? E que chegou lá por mérito próprio. Eu fui rapidamente. Fui praticante durante muitos anos e acabei de chegar à conclusão, agora que já tenho uma idadezinha respeitável, que o desporto me dá saúde. Isto porque eu já tenho 4 próteses, uma numa anca, outra noutra anca, uma no ombro, outra no ombro. Tenho uma operação à coluna e tenho outras coisas mais. Mas há uma coisa que o desporto me deu, que me deu uma força de caráter, de resistir, aquilo que eu costumo dizer que o desporto é uma escola de vida. Onde nós aprendemos a ganhar, onde aprendemos a perder. Perder não é nenhuma desgraça, não é nenhuma fatalidade, é um resultado normal numa competição desportiva, seja ela qual for. Há algumas até que têm o empate, esse é que talvez estrague tudo, porque o perder e o ganhar são duas sensações que são antagónicas, mas que não são, pelo menos para mim, nunca foram impossíveis de suportar. Depois virei dirigente desportivo, também por um acaso, não fui, eu que sou adepto do Futebol Clube Porto, virei dirigente desportivo por mero acaso, foi mesmo por mero acaso, não vou contar porque não vale a pena, demora muito tempo. Depois interessei-me pela legislação desportiva porque não havia, e por isso fiz parte de um grupo de trabalho que fez a primeira lei de bases de desporto, depois fui da comissão que regulamentou essa mesma lei de bases do desporto, o regime jurídico das federações, o contrato de trabalho, de muitas coisas que se fizeram entre 90 e 95. Em 95 eu já revia que o futuro do futebol português seria uma liga de clubes e tentei conseguir. E durante 7 anos, entre 95 e 2002, eu fui o responsável da Liga de Clubes, não como presidente, mas como diretor executivo. Por força disso, estive na UEFA, fui da Comissão Jurídica da UEFA que discutiu o regulamento de transferências, fiz muitas coisas que gostei de... Está aqui um barulho. Já me estão a assobiar, é? Fiz muitas coisas que gostei, até que saí da Liga por força de uma eleição, que perdi, por isso não era nada de extraordinário. Eu que estava habituado a ganhar as eleições, perdi essa eleição, voltei àquilo que era a minha atividade profissional, que era ser advogado, e depois fui aliciado pela área autárquica, de que gostei. Não tem nada a ver com a advocacia, mas gostei da questão de lidar com as pessoas, de lidar de perto com as pessoas, de conhecer os problemas das pessoas,
Às vezes é evidente que eu comecei numa pequena autarquia, numa freguesia, e depois é que fui para a Câmara Municipal de Gaia. E aí tenho tido as minhas... tenho tido aí as situações que eu acho que são positivas, outras que são negativas, infelizmente, mas é a vida. Nestas coisas é sempre a vida. Relativamente ao tema de desporto, eu continuo a dedicar-me à atividade desportiva. É evidente que já não pratico. Aliás, a única coisa que eu mexo bem são os olhos, de resto já não é com essa facilidade toda, mas gosto de ver desporto, apoio o desporto, e durante estes anos todos em que estive na atividade autárquica, eu fui sempre vereador do desporto. Tentei desenvolver a atividade desportiva e felizmente consegui. Não foi só por meu mérito, mas pelo trabalho de muita gente. Vila Nova de Gaia é um concelho que tem um número de praticantes esportivos filiados nas respectivas federações, que é o dobro do município que está mais próximo, Porto, Matosinhos, Maia, todos esses. Nós temos muito mais. No futebol é a nossa modalidade, o futebol é realmente a modalidade rainha em Gaia. Não temos nenhum clube, felizmente, nas primeiras e segundas divisões, nas divisões profissionais. Isso é bom, porque quem está nas divisões profissionais arrisca-se sempre a uma situação financeira de futuro má. Connosco a situação financeira é má, mas é pequenina. Isto é, os prejuízos são muito poucos. E temos muitos jovens, dedicamos-nos muito à formação, mas temos uma responsabilidade social, designadamente com os mais velhos, por isso aqueles que já ultrapassaram, às vezes nunca praticaram desporto, como nós vamos ver, com os mais novos, porque quer quase todas as modalidades, as pessoas, designadamente, não são os atletas, mas os pais dos atletas, são obrigados a pagar para terem essa formação desportiva. Aliás, antes os clubes tinham sócios, agora têm formação, atletas que vão pagando os custos, às vezes, das equipas séniores, mas mesmo assim temos muita formação que apoiamos. Apoiamos essa formação, por exemplo, no pagamento das inscrições nas respectivas associações, que é uma despesa inacreditável. Este ano desportivo, pagamos as inscrições que ocorreram nos meses de junho, julho e agosto, e depois aquelas que ocorreram em dezembro, e nós pagamos a mera quantia só de inscrições e não da totalidade, porque nós temos limites para as inscrições dos atletas jovens, pagamos 220 mil euros. Só o futebol custou-nos 170 mil euros. Estamos a falar em atletas que são sub-18. Não há nenhum atleta mais velho. Só pagamos, e sobretudo pagamos os mais novos. Naturalmente, com alguma tentamos imprimir algum impulso no desporto feminino. Damos um subsídio em que que é majorado nas atletas femininas em 50%. Mas isso estamos a falar dos atletas que praticam desporto, muito embora nós tenhamos uma equipa de basquete em cadeira de rodas que é campeã nacional. Tivemos agora um atleta olímpico que ganhou uma medalha, já não me lembro, uma medalha de prata. Também tivemos o Rui Oliveira que ganhou a medalha de ouro, também aprendeu lá o ciclismo em Vila Nova de Gaia. Mas, fundamentalmente, o que nos interessa é nós conseguirmos fazer a prática do desporto como escola de vida. Temos esse objetivo, temos alguns problemas, sobretudo na violência no desporto. As situações mais violentas no desporto em Vila Nova de Gaia ocorrem com jogos da formação. E nós perguntamos, às vezes quando eu digo isto, dizem assim, mas os jovens são assim tão maus? Não, os jovens não dão problema nenhum, quem dá problemas são os pais dos jovens. Os pais dos jovens é que insultam o treinador porque não meteste o meu filho, insultam o árbitro porque marcou uma falta ao filho, insultam um jogador porque não passou a bola ao filho,
por acaso esse jogador tem a mãe ou o pai do outro lado, as mulheres são piores que os homens. E um mero jogo de equipas jovens, sub-12, sub-10, sub-11, sub-12, às vezes tem gerado situações de violência extraordinária, em que se pegam todos à chapada, cá fora, lá dentro, ninguém, não há o mais pequeno problema. Mas esse é o nosso objetivo. Nós temos feito uma série de debates que nós queremos que sejam participados pelos dirigentes, pelos pais, debates esses com figuras públicas, que têm dado o seu, pelo menos há muita gente que vai ver, e nestes casos também, quando achamos que não podemos interditar o estádio, mas interditamos para o público. Isto é, o público fica sem ver os jogos e sem ver os filhos, se assim tiver que ser. Mas relativamente à responsabilidade social, como disse, nós achamos que temos uma responsabilidade social com as pessoas mais velhas, com os idosos, e temos uma responsabilidade social com os mais jovens, e temos uma responsabilidade social digamos, com a deficiência. E por isso, em todas essas áreas, nós temos diversos projetos, diversas iniciativas que já têm, algumas das quais eu daqui a bocadinho vou dar uma breve, tem mesmo que ser breve, a explicação, mas eu iria começar por um projeto que em Vila Nova de Gaia foi um projeto, foi a primeira vez que se ouviu falar nisto. Eu há bocado disse a palavra, não sei, eu esqueço-me de vez em quando, mas esse projeto foi fantástico. A primeira vez quando a Susana Póvoas, que era assim que eu a tratava, neste momento é professora doutora, professora universitária, e foi em 2014, não foi, Susana? Foi-me lá fazer uma visita ao gabinete e disse: eu tenho aqui um projeto para o desporto sénior, que é o Handball for Health. Ela mostrou-me aqui algumas coisas e eu achei que era fantástico. E a Susana, que é já minha amiga há muitos anos, mesmo muitos anos, é bom que se diga que ela também foi praticante desportiva, fez parte de uma equipa que continua a ser campeã nacional, que é o Colégio de Gaia, foi uma atleta de nomeada, mas neste momento a Susana é alguém que tem uma experiência, que tem, para além da atividade universitária, ela tem um sem número de projetos. Este é o projeto que ela desenvolveu em Vila Nova de Gaia e já passou a outros municípios, e continua a inventar as coisas. Este projeto foi reconhecido internacionalmente, recebeu uma menção honrosa, não foi? Do Comitê Olímpico Português, e um prémio, isto em 2021, da Confederação, onde foi o projeto do ano da Confederação de Desporto, da Confederação Portuguesa de Desporto. Eu vou pedir à Susana, porque a Susana tinha já as imagens desta iniciativa, que eu considero que é daquelas que eu tenho aqui, que não tive tempo por razões de atividade profissional, que nesta altura foram um bocado intensas, mas tenho aqui os números e as explicações, mas assim, a Susana tem as imagens, e por isso eu vou pedir à Susana, se não se importa, de mostrar essas imagens e explicá-las como elas são. Ora, boa tarde mais uma vez. Parabéns por esta iniciativa, muito obrigada pelo convite. Eu vou aqui brevemente apresentar este projeto que se chama Handball para a Saúde. É verdade, eu comecei com alto rendimento, mas a determinada altura senti-me inspirada em usar o desporto que eu via numa perspectiva de performance, virá-lo para a perspectiva da saúde. E é sobre isso que hoje vou falar aqui muito brevemente. Este projeto chama-se Handball para a Saúde, é um projeto com centenas de participantes e vai já no seu 10º ano de implementação. Portanto, mostra bem realmente a viabilidade que estes projetos têm na comunidade. E é um projeto que é simultaneamente de investigação e de intervenção comunitária, portanto tem toda uma sustentação científica para as decisões que são tomadas, é baseado na evidência científica e não apenas na opinião das pessoas, mas sim naquilo que nós vamos encontrando em termos dos nossos estudos que vamos fazendo. E é um projeto que tem o apoio
de várias instituições, nomeadamente a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, mas também a Federação Europeia de Handball e a Federação de Handball de Portugal e muitos outros centros de investigação e universidades. E nós só conseguimos isto à custa de uma equipa multidisciplinar constituída por vários investigadores de vários países. E este trabalho que nós fizemos foi de tal forma reconhecido quer pelos prémios que já foram mencionados pelo Sr. vereador, mas também pela própria Federação Europeia, que decidiu incluir o handball, portanto estamos a falar do handball de recreação, é um handball adaptado, não é handball que vê na televisão, mas sim um handball de recreação que está incluído no ciclo da vida do handballista. Portanto, não é necessário parar de jogar handball quando a carreira termina, mas aquilo que nós verificamos e que foi mais surpreendente para nós foi que, mesmo para aquelas pessoas que não foram atletas de handball, que nunca praticaram handball na sua vida ou que nunca mesmo praticaram algum tipo de desporto, isto é realmente uma opção de exercício físico, estamos a falar de exercício físico muito motivadora, muito aliciante e que tem imensos benefícios para a saúde, que é o que eu também vou tentar mostrar de seguida. Outro reconhecimento deste programa é o facto de, quando se estabeleceu o Plano de Ação Nacional para a Promoção da Atividade Física, em 2018, e este programa, o Handball for Health, foi considerado uma das 21 iniciativas a nível nacional a serem incluídas como exemplos de boas práticas. Também a própria Organização Mundial de Saúde, já fruto deste trabalho que nós fazemos em termos do uso dos desportos coletivos de recreação como meio de melhoria da saúde, e nós estamos a falar, eu vou apresentar aqui o caso do handball, mas nós também temos projetos com o futebol, com o futsal, com o rugby, com o basquete, mas estes dois desportos, o handball e o futebol, são aqueles que têm maior visibilidade e que têm maior evidência neste momento, e portanto, fruto de todo este trabalho que temos feito e da evidência que temos dado, a Organização Mundial de Saúde colocou o papel importantíssimo do desporto como uma das suas recomendações nas suas políticas de promoção da atividade física. Pronto, este projeto começou em 2015, já vamos no nosso 10º ano e eu vou tentar assim nos próximos 10 minutos ou 5 minutos resumir aquilo que fizemos até agora. Primeiro, antes de mais, porquê é que nós estamos aqui? Porquê é que existem estes projetos? Porque realmente a inatividade física é um problema de saúde pública global. Ele resulta em mais de 3 milhões de mortes por ano. E o que é que significa ser fisicamente inativo? Significa que basicamente não estamos a fazer o suficiente para cumprir com as recomendações de atividade física que nos permitem ter os benefícios gerais para a saúde e também ter um risco muito mais diminuído de desenvolver as doenças crónicas mais comuns. E a verdade é que mais de 60% dos cidadãos europeus, quando são questionados sobre com que regularidade é que fazem exercício ou praticam desporto, mais de metade deles diz que nunca ou raramente o fazem. E, portanto, isto é a razão pela qual nós estamos nesta situação. E é a razão pela qual, cada vez mais, aumenta o conjunto de doenças que estão relacionadas com o estilo de vida inativo, como é a hipertensão, a diabetes e também aquelas desordens musculoesqueléticas, nomeadamente a osteoporose. Isto pode ser combatido através do exercício físico, mas nem todos gostam de tomar este medicamento. Às vezes é preciso adaptá-lo. E o que é que nós temos realmente que cumprir para sermos considerados fisicamente ativos? Ou seja, para não estarmos dentro daqueles 60%, para não estarmos em risco de vir a ter estas doenças muito nefastas e que podem resultar em morte. Temos que, durante uma semana, fazer entre 150 a 300 minutos de atividade física moderada. Ou então, em alternativa, 75 a 150 minutos de atividade física vigorosa, ou uma combinação das duas. E, para além disto, temos que adicionar também atividades de reforço muscular em pelo menos 2 dias. E na população mais idosa, portanto, acima dos 65 anos, ainda é recomendado que façam atividades multimodal, que também o objetivo é prevenir quedas e prevenir todas as fraturas que são decorrentes dessas quedas e complicações inerentes. Portanto, eu questiono já a toda a audiência e também aqui aos nossos leitores, quem é que cumpre com estas recomendações ou quem é que está naquele grupo de pessoas que está em risco de realmente vir a desenvolver uma daquelas doenças que eu falei. Portanto, isto é realmente muito desafiador. É desafiador colocar isto tudo no nosso horário, que normalmente é um horário muito ocupado, com diferentes solicitações. E há uma outra coisa extremamente importante que as recomendações dizem e que muitas vezes é esquecida, é que o exercício físico tem que ser agradável. As pessoas têm que gostar de fazer exercício físico. Não pode ser algo que é uma obrigação, que têm que cumprir porque o médico disse ou porque o filho está a insistir muito. Tem que ser algo que eles tirem prazer, que seja uma atividade realmente divertida, prazerosa. Isto para realmente aumentar a adoção do programa, mas também para manter as pessoas ao longo do programa, que é isso que nós temos verificado com o nosso programa. Ao longo dos 10 anos temos mantido os participantes no projeto. Pronto, e
Isto é também tendo em atenção que as duas principais barreiras pelas quais as pessoas não fazem exercício físico é a falta de tempo e a falta de motivação. E porquê é que nós não estamos a fazer o necessário? Realmente as pessoas sabem perfeitamente que quando fazem exercício físico é para melhorar a sua saúde e melhorar a sua aptidão física. Portanto, este papel do exercício físico está claramente reconhecido por toda a população e pelos nossos governantes, porque mesmo durante a pandemia viram que uma das razões pelas quais nós podíamos sair de casa era para fazer exercício físico. Isso é um facto e toda a gente admite isso. Mas, mesmo assim, mesmo tendo essa evidência, mais de 1 em cada 4 adultos é ainda fisicamente inativo. E, provavelmente, isto deve-se ao facto de nós estamos a descurar que também ter divertimento, divertir-se durante a atividade é uma das razões fundamentais que nós temos que ter em consideração quando as pessoas fazem exercício físico. E a verdade é que ser saudável dá muito trabalho, não dá? São precisas muitas horas no ginásio, é preciso muito sacrifício para ter um perfil de saúde favorável. E nem toda a gente está disponível para fazer esse sacrifício, não é? Nem toda a gente é atraída para aqueles modelos mais tradicionais, mais convencionais de exercício, que é o treino no ginásio, que é corrida na rua. Não é aquilo que os motiva. E, portanto, nós temos que procurar alternativas para pessoas que não gostem realmente dessas modalidades de exercício físico, que muitas vezes até iniciam, até pagam a sua inscrição no ginásio e depois são aqueles sócios que são dos melhores, pagam e depois nunca mais põem lá os pés. Pronto, portanto, nós decidimos assim, vamos responder a este pedido da Organização Mundial de Saúde para ter modelos de exercício alternativos, portanto, não são aqueles convencionais que nós conhecemos, e que sejam efetivos, que permitam a melhoria da saúde da população, mas ao mesmo tempo que sejam muito motivadores e que, acima de tudo, mantenham as pessoas a longo termo nos programas. E isto está completamente alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, nomeadamente o Objetivo 3, que diz que nós temos que assegurar vidas saudáveis e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. Pronto, porque o handball, nós também temos projetos com o futebol é muito popular, mas o handball também é muito popular e também tem imensos adeptos, imensos ex-jogadores, mas também tem muitos fãs e tem muitas mães e muitas avós de crianças que jogam ou que não jogam e que realmente sentem-se atraídos por esta modalidade. Não é a mesma coisa que o desporto oficial, portanto, nós jogamos em espaços mais reduzidos, temos sempre um aquecimento que visa prevenir lesões e preparar para a atividade, temos progressões, temos uma bola adaptada, que é uma bola mais fofinha e, portanto, que previne lesões nos dedos. Temos regras adaptadas, não permitimos contacto físico, os guarda-redes e os jogadores de campo estão sempre a mudar de funções, que é para toda a gente poder experimentar as exigências da atividade. Adaptamos a área de jogo, a baliza, em função da dimensão do campo. Podemos fazê-lo com jogos mistos ou jogos apenas dentro do mesmo género. E podemos também ter de diferentes idades e diferentes grupos etários. Nós também, lá está, conforme tinha dito, nós temos sempre o nosso objetivo é dar informação baseada na evidência científica para as pessoas que estão no terreno e nós testamos realmente qual era a intensidade entre jogarmos só homens com homens, só mulheres com mulheres ou mulheres mostradas com homens. E a verdade é que quando as mulheres estão a jogar com os homens, as frequências cardíacas delas estão bastante mais altas, não é pela excitação de estar a jogar com homens, mas é porque realmente têm que correr mais, enquanto que para os homens é mais exigente jogarem só dentro do mesmo género. Mas, em ambos os formatos, a exigência cardiovascular, portanto, aquilo que é importante para haver alterações aqui no nosso coração, está dentro daquilo que são os limites que nós achamos que são, ou que a evidência científica diz que é mínima para haver adaptações. E, portanto, nós podemos recomendar, em termos organizacionais, isto é muito útil quando nós estamos a falar num contexto comunitário em que temos grupos constituídos por homens e mulheres e nem sempre há a possibilidade de fazer só homens ou só mulheres ou ter um grupo mesmo equilibrado. E, acima de tudo, quer um formato, quer outro, é altamente divertido e, portanto, pode ser perfeitamente implementado. Também, que formato é que temos de usar? 5 contra 5, 6 contra 6, 7 contra 7. Também verificamos que a intensidade é muito elevada nos vários formatos, mas que realmente quando usamos menos jogadores, a intensidade é mais elevada. Também verificamos que ao longo das sessões de treino, e reparem que nós não estamos a condicionar a sessão de treino, eles jogam handball adaptado, a intensidade é sempre muito alta. E é muito alta porque, apesar de haver muitos períodos em que eles estão a passo, ou em corrida lenta, também há sprints e também há momentos de alta intensidade que são fundamentais para que a frequência cardíaca esteja alta. E isto é um fator muito importante
para melhorar a nossa adaptação, a nossa aptidão cardiorrespiratória, que é um dos fatores de risco mais importantes para doenças cardiovasculares e para mortalidade. Pronto, preciso ter sido jogador? Não de todo. Nós começamos com uma equipa de jogadores, mas depois rapidamente passamos para populações que não tinham qualquer experiência com handball ou com desporto, adultos, homens e mulheres, e depois mulheres de meia idade e em fase de pós-menopausa, que é uma fase complicada na vida da mulher, porque tem muitos aspectos negativos associados e que podem ser, de certa forma, mitigados, minimizados, portanto, com a prática de exercício físico regular, e também com homens de meia idade e idosos. As exigências são muito similares àquilo que acontece com o desporto de alto rendimento. Eles percorrem num treino às vezes entre 3 a 4 km, em intensidades relativamente elevadas, portanto acima de 80% da frequência cardíaca máxima. E porquê? Têm muitas ações de travagens, acelerações, saltos, que são muito exigentes para o sistema musculoesquelético, para além do sistema cardiovascular. Ou seja, numa única sessão de treino eu estou a conseguir atingir diferentes áreas da minha saúde, em vez de estar só a fazer um treino dedicado à parte aeróbica, um treino dedicado à parte de força, o que depois levaria naturalmente a não ter tempo para fazer tudo. Pronto, outra questão extremamente importante é que esta atividade, embora seja muito exigente, do ponto de vista objetivo, a verdade é que as pessoas percepcionam como uma intensidade abaixo daquilo que é o real. Porquê? Porque provavelmente existe esta parte de interação social em que o divertimento é muito elevado. Os nossos participantes avaliam a atividade em 9 valores de 0 a 10, em termos daquilo que é o divertimento. Portanto, isto permite-lhes que, em vez de nós, quando estamos às vezes no ginásio, estamos a ver quanto tempo é que nos falta para acabar a corrida, quantos quilómetros ainda temos que percorrer, quantas repetições ainda faltam para acabar o treino, aqui não acontece. As pessoas estão centradas no objetivo, no jogo, e estão ali a correr e a suar e a ter um grande dispêndio energético sem estarem necessariamente centrados sobre o esforço, mas em vez disso sobre o objetivo. Pronto, e os benefícios que nós temos verificados é uma melhoria da nossa aptidão cardiorrespiratória, a melhoria da nossa frequência cardíaca de repouso, outro fator de risco cardiovascular, a melhoria da estrutura cardíaca, a melhoria da pressão arterial, o nosso perfil metabólico, triglicerídeos, HDL, LDL, a massa muscular, a massa óssea, muito importante no caso das mulheres pós-menopáusicas, no caso dos homens de maior idade, não é por causa da questão das quedas e por causa da prevenção da osteoporose, diminuição do peso também, e também melhoria da nossa performance aeróbica, do equilíbrio postural, mais uma vez mais um fator muito importante para a prevenção de quedas, a motivação, o bem-estar, a saúde psicológica e o capital social, ou seja, as pessoas ganham um conjunto novo de amigos, uma nova relação, porque sabem que naturalmente a partir de uma certa idade, o nosso programa neste caso é dedicado a 50 ou mais anos, começam a perder o seu grupo de relações e aqui criam um novo grupo de amigos. Pronto, e não só a curto termo, porque na maior parte destes resultados que eu vos mostrei são de estudos que decorrem durante 4 meses, mas também ao fim de 9 meses, verifica-se que aquele impacto inicial, aquela melhoria inicial se mantém, em alguns casos ainda continua a melhorar, e que mesmo quando às vezes nós não conseguimos manter as 2 sessões e passamos para apenas 1.4 sessões, ou seja, uma sessão por semana. Nós também testamos qual era o resultado de treinar 1, 2 ou 3 vezes, porque muitas vezes perguntavam, mas eu só posso ir treinar 1 vez, ou eu só posso ir treinar 2 vezes. E aquilo que nós reparamos é que realmente a recomendação é para fazer entre 2 a 3, é aí que vão ter um maior número de benefícios, mas se fizerem 1 vez por semana também terão benefícios positivos para a vossa saúde. E para aqueles que não conseguem correr e que ficavam todos desolados por não poderem participar nos nossos programas, nós temos agora também o handball passo a passo. Portanto, não é permitido correr, ou maioritariamente não é permitido correr, e estamos no próximo ano, esperemos nós, com o apoio da autarquia na mesma, iniciar agora um estudo de qual que será o impacto do handball passo a passo na população. Isto porque, às vezes, mais uma vez, é muito chato, algumas pessoas não conseguem ter motivação suficiente para andarem durante 1 hora, para caminharem durante 1 hora, e vejam isso com os vossos pais, avós, peçam para caminhar durante 1 hora. E aqui, nas nossas sessões, as sessões são de 1 hora, 3 vezes por semana. Existe atividade física durante os 60 minutos, e durante os 60 minutos eles estão a caminhar e caminham 3, 4, 5 km, às vezes mais. Porquê tanto sucesso nestas intervenções? Primeiro porque é um medicamento que atua em vários parâmetros, portanto não atua só sobre o perfil metabólico ou só sobre a massa muscular ou a massa óssea, atua em vários parâmetros, e esses parâmetros todos permitem-nos prevenir o aparecimento de, por exemplo,
uma intolerância a uma diminuição da sensibilidade à glicose, ou uma resistência à insulina, que vai resultar no desenvolvimento de diabetes, ou hipertensão, outra situação qualquer, e assim, de certa forma, prevenimos o desenvolvimento das doenças mais relacionadas com o estilo de vida inativo. Pronto, e ao mesmo tempo com uma adesão muito elevada, com uma assiduidade moderada a elevada, um dropout muito baixo e um baixo número de lesões, que provavelmente é uma das coisas que mais vos preocupa. Aliás, os nossos médicos, quando as nossas participantes dizem que estão a jogar handball, pensam logo, meu Deus, vão-se magoar, porque o handball é um desporto de contacto e é perigoso, não é todo. O número de lesões é muito baixo, é 0,8 por cada 1000 horas de exposição. Pronto, uma atividade adaptada, promotora da saúde, muito divertida e muito social, e que pode ser implementada por clubes, por associações, municípios, federações, universidades ou outras partes que estejam interessadas em implementar este tipo de programas. Pronto, e nós já implementamos, portanto, ele está muito bem consolidado no município de Vila Nova de Gaia, também já esteve em funcionamento em Matosinhos, e agora a Federação de Handball Portugal quer estendê-lo por todo o país. Mas se não bastasse, ou se não bastar a apresentação que eu estou a fazer agora, se eu não fui suficientemente convincente, eu vou-vos mostrar uma imagem do nosso programa com alguns testemunhos dos nossos participantes, e tenham atenção que estamos a falar de homens e mulheres que começaram a jogar handball aos seus 50, a maior parte 60 e 70 anos, portanto 60 e 70 anos, sem terem experiência prévia na prática da modalidade. O Programa de Desporto Sénior é uma iniciativa pioneira e única para já a nível nacional da Câmara Municipal de Gaia de implementação do projeto Handball for Health, que usa o handball de recreação, portanto um handball adaptado, como meio de melhoria da aptidão física, da saúde e do bem-estar. É uma alternativa às ofertas tradicionais de exercício físico, que não são apelativas para uma grande maioria da população, e tentamos desta forma diminuir a inatividade física, que é um dos objetivos da Organização Mundial de Saúde. Agora estou simplesmente uma super mulher. Corro, salto, para onde eu vou e para onde é que eu vou. Quem era a Isabel e quem ela é? Claro que eu sou uma pessoa ativa, completamente ativa, mas não tinha a agilidade que tenho hoje. Cheguei a ver pessoas que quase não davam uma corrida, só caminhavam, e hoje em dia elas estão com uma agilidade, com uma leveza no corpo, que é uma coisa fantástica. E acho que isto que é um projeto que deve ter para continuar, porque só faz bem às pessoas, as pessoas ficam com uma mobilidade muitíssimo boa. Nós não nos conhecíamos, o grupo inicial, e parecia que já nos conhecíamos há muito tempo. Porquê? Porque criou-se logo um espírito de grupo tão forte que isso também ajudou a motivar para a própria atividade. Que com os monitores também muito bons, com quem estabelecemos neste momento elos de amizade muito forte, entusiasmaram-nos de tal maneira que depois os benefícios foram vindo. O handball é como que um medicamento curativo, preventivo, que não existe nas farmácias. É fantástico. Nunca é tarde para aprender e nunca é tarde para começar a praticar desporto, por isso, inscreva-se. Pronto, muito obrigada.
Só mesmo para complementar, depois eu vou pedir que, já usei o meu tempo, agora é a altura também do João Marcelino falar, mas só para dizer relativamente a este projeto, aconteceu uma coisa interessante. A primeira vez que este projeto se realizou, em 2014, foi só com mulheres. Eu lembro-me de ir lá ver uma primeira ou segunda sessão, já não sei, de treinos, e elas tropeçavam, caíam, não conseguiam passar a bola. Manifestava-se mesmo uma ineptidão, porque a esmagadora maioria dessas senhoras, todas com idades superiores a 50 anos, aliás faziam parte da Academia Sénior de Vila Nova de Gaia, nunca tinham jogado, nunca tinham visto uma bola. Tinham visto uma bola, mas nunca tinham pegado numa bola. Ao longo dos tempos, eu não ia a todas as sessões, mas fui às sessões finais, em que inclusivamente foram convidados órgãos de comunicação social, e nesse jogo que as senhoras fizeram, elas mexiam-se, mas inacreditavelmente. Eu não acreditava que algumas senhoras que eu tinha visto meses atrás fossem as mesmas senhoras que nós estávamos a ver ali, a correr, a passar, a rematar, naturalmente também tendo em respeito à idade que elas tinham. E depois aconteceu uma coisa gira. As senhoras levavam os maridos para ver os treinos. E então algumas diziam, eu de antes não conseguia subir escadas, eu de antes era uma doente cardíaca, agora já não tenho nada. Agora subo as escadas, quem não sobe é o meu marido. Nem sobe as escadas, nem faz outras coisas. Ele já não dá resposta a nada. Eu não sei o que é que lhe fazer, mas isto diziam abertamente, diziam isto aos microfones. Bem, o que é que resultou? É que no ano seguinte, os maridos começaram a ir. Por isso vocês veem que muitos daqueles homens são casados com as senhoras e não querem fazer um papel de inativos, e isto tem dado resultado. Naturalmente que isto é um projeto, veem estes números, os números não são muitos, isto não é um projeto que se possa espalhar, porque isto é um projeto, como a professora Susana disse, que não é só a aprendizagem, é o cuidado médico, é a vigilância, é a fiscalização. Esta gente já é gente de risco, e por isso, nessa perspectiva, nós preferimos trabalhar com 10 ou 20 ou 30 do que trabalhar com 100 e o serviço que não seja tão bem feito. Pronto, mas o mérito é da Susana. Uma salva de palmas para ela. Obrigado. E agora é a altura do João falar, por isso eu... Não, ainda não. Dê-me só um segundo só para dizer uma coisa importante. O mérito também é das pessoas que conseguiram ter a visão para acreditar num projeto que agora tem imagens e para vocês é muito mais palpável, mas na altura era apenas uma ideia. Portanto, o meu agradecimento ao Sr. Vereador José Guilherme Aguiar, porque teve a visão para perceber que isto poderia ser um projeto muito, muito positivo para a comunidade gaiense e agora futuramente para a comunidade do país internacional. Muito obrigada. Ainda não acabámos, porque eu espero que o nosso público tenha alguma pergunta, ou ninguém tem? Ninguém tem perguntas? Eu tenho. Pronto, já vinha preparado. Eu tenho uma pergunta relacionada com este projeto. Este tipo de iniciativa pode ser replicado noutros desportos, noutras autarquias? Quais são as melhores práticas que outras localidades poderiam adotar a partir desta experiência? Claro que sim, que podem. Aliás, eu tentei, nestas coisas nós não queremos ser egoístas, eu não quero ser o melhor da minha rua, e por isso eu próprio falei com os meus colegas do desporto, dos municípios de Matosinhos, do Porto. Aliás, nós constituímos uma frente atlântica no desporto e noutras áreas de intervenção, e por isso falei com eles, falei com a Maia, falei porque entendo que estas situações, naturalmente, era uma questão que a professora Susana Povas teria que responder, porque naturalmente nós não preparamos os técnicos, ela é que faz equipas, mas não tenho dúvidas que nós poderíamos. Aliás, ela tem uma escola também na Constituição, julgo que é com futebol, não é? É com futebol, por isso pode ser com outra modalidade qualquer, é uma questão de ela ter um grupo normalmente, este é um grupo para idosos mais velhos, que em alguns casos, na maioria dos casos, até nunca praticam desporto. Há os que praticam, e o que é engraçado é que nestas sessões começaram a aparecer antigos jogadores de handball.
Eu tenho conhecimento de um que trabalha comigo, é arquiteto, trabalha comigo, e um dia desses disse, eu agora preciso de ir ao treino. Eu disse, que treino? Treino da equipa da Susana Povas. E isto é bom, as pessoas gostam, não tenho dúvidas nenhumas que aquela gente que praticou, depois de praticar, gosta de praticar, porque quem não sabe é mais difícil. Quem sabe, quem treina, e ela tem, não é só ela, tem uma equipa que ela mostrou ali, de muita gente, uns técnicos desportivos, outros técnicos de saúde, outros técnicos da fisiologia no desporto, uma série de pessoas que vão tratando. Felizmente, em 10 anos, nunca tivemos um problema de alguém que podia ter tido, sei lá, um problema cardíaco, um problema de outra natureza qualquer, de saúde, nunca tivemos. Se houver, também não é essa a situação que nos irá fazer desistir, mas felizmente que isto acontece. E naturalmente que também é mérito deles. Uma última pergunta, porque depois até o nosso tempo também fica curto. Em termos de impacto a longo prazo, como é que vê a evolução do papel das autarquias na responsabilidade social ligada ao desporto? O que é que mais poderia ser feito para ampliar os efeitos positivos destas iniciativas? Olha, eu trazia aqui uma série de projetos que nós vemos executando com uma série de sucesso, que são destinados aos mais velhos, que são destinados às pessoas com deficiência, que são destinados aos jovens, e eu rapidamente posso enunciar aqui alguns deles que também são novos, foram inéditos, um deles chama-se a Vela Adaptada. Como sabem, Vila Nova de Gaia fica do lado esquerdo do Rio Douro, o Porto fica do lado direito, o Porto é Porto, mas não tem vinho do Porto, Gaia é Gaia e tem o vinho do Porto todo. Isto é uma coisa que podem ficar a saber, porque em Gaia que existe vinho do Porto. O Porto só deu um nome àquilo, não fez mais nada. Mas nós temos uma boa relação, já não foi assim durante uns anos, a relação não era assim tão boa, mas temos uma excelente relação e fazemos uma série de iniciativas. Mas há uma iniciativa que nós fazemos pela simples razão de estarmos no Rio, pela simples razão de termos uma marina que tem uma grande projeção, não só em Gaia, mas também um bocadinho por todo o mundo, porque param lá os barcos dos veleiros das mais diversas nacionalidades, e nós há uma coisa que fizemos, que foi a chamada vela adaptada. E o que é a vela adaptada? A vela adaptada, nós fizemos um acordo, tudo isto que nós fazemos não é o município que faz, a Susana faz parte de uma associação, uma sociedade que faz uma parceria com o município. Esta da vela adaptada também é feita com uma associação de desportos de Rio, do ABB Douro, e fundamentalmente esta associação, estava a procurar aqui uma coisa que já não sei se enquadro. Está aqui. Só mesmo para vos mostrar o que é um barco de vela para vela adaptada. Eu peço desculpa porque não tive. Esta é a fotografia do barco, está em frente à alfândega do Porto. Esta é a mesma fotografia do barco que leva até 8 pessoas. 8 pessoas que são, na sua esmagadora maioria, para as aulas que o município suporta, porque naturalmente este barco é explorado noutras circunstâncias, para turistas, outra coisa qualquer, mas nós temos contratualizado 4 vezes por semana com crianças, jovens e adultos, mas com deficiência. E por isso podem ir 8 cada vez e eles aprendem a ir ao barco. Eles aprendem a navegar. E o que é fantástico mesmo, é que nós tivemos, o que é normal nos municípios, tivemos a determinada altura, neste ano, no ano passado, isto é, no início da época desportiva, nós autarquias fazemos funcionar o desporto, também calendarizamos ao nível das competições desportivas, e nós tivemos uma dificuldade para fazer este acordo, este protocolo. Dificuldade só pode haver uma, que é financeira. E a determinada altura comecei eu e o próprio Presidente a receber muitos SOS das instituições para deficientes,
nós temos uma associação para as crianças autistas, temos uma associação para os deficientes mentais, temos uma associação para os deficientes físicos, que infelizmente temos bastantes, mas que são muito bem cuidados. Essas associações estavam perfeitamente loucas porque os jovens, os adultos, isto é, aqueles deficientes, sabiam que depois de 2 meses de férias se iria recomeçar novamente. Vai lá saber-se porquê. E o que é um facto é que as associações viviam períodos extraordinariamente turbulentos. As crianças, os jovens, ficavam muito... O que é que eles queriam? E alguns conseguiam explicar. Queriam ir para o barco. É evidente que irem ao barco têm que ir com alguém que saiba manobrar o barco, levam os seus coletes, fazem essa situação toda e é uma experiência notável. Notável mesmo. Eu há bocado falei no basquete de cadeira de rodas. O basquete de cadeira de rodas é uma modalidade que é notável mesmo, é de uma competitividade de tal forma que eu conheci no basquete de cadeira de rodas alguém que andava normalmente, mas queria andar no basquete de cadeira de rodas porque aquilo é uma cadeira especial e é de uma velocidade perfeitamente louca. E nós temos o capitão da Seleção Nacional que é um craque mesmo, esse é mesmo deficiente. Mas havia um que a determinada altura levantou-se da cadeira e começou a andar normalmente. Eu comecei a olhar para ele e disse, não me digas que é um milagre que levanta-te e caminha. Não, ele caminhava normalmente, só gostava de jogar basquete em cadeira de rodas. Estas são iniciativas, eu tenho mais, mas não vou guardá-las ao longo do tempo. Temos mais, em que fundamentalmente aproveitamos os equipamentos esportivos. Nós temos uma série, nós somos um município muito grande, temos muitos equipamentos esportivos, muitos mesmo, estamos a construir ainda mais, fundamentalmente pavilhões e piscinas, e aproveitamos esses equipamentos esportivos para os períodos em que eles estão quase vazios. Infelizmente, nós temos, neste momento mudamos um bocadinho a estratégia e construímos os equipamentos esportivos, vale dizer, os pavilhões, em áreas escolares. Porquê? Porque durante o dia o pavilhão serve para a escola, para fazerem as suas aulas de educação física, a partir das 6 da tarde serve para a população, porque às 6 da tarde é a hora mínima, e muitos clubes dizem, não, 6 não, 6h30, que é para eles terem tempo, e entre as 6h30 e as 11h30 da noite não há 1 milímetro quadrado de equipamento que esteja livre, não há. Tudo e toda a gente, eu quero mais, e precisamos de mais horas, e precisamos de mais, e depois vem mais atletas. Isso são só boas notícias, mas nós não podemos dar resposta a toda a gente, por isso estamos a construir novos equipamentos esportivos. Infelizmente, durante o dia, esses equipamentos esportivos que não estão dentro das escolas estavam vazios. Tivemos a sensatez de dinamizar esses equipamentos, fazendo publicidade. Neste momento já temos três escolas de ensino universitário que vão lá fazer a sua prática desportiva de manhã. Temos uma série de parcerias com grupos de médicos mesmo, dos hospitais, na área do cancro. Por isso temos o cancro, peço desculpa, o cancro da mama, o cancro dos homens, que é mais na próstata, é o Próstata Move, é o Mama Move, como se chama, são essas iniciativas, e que vão tendo, porque nós temos equipamentos para fazer. Nas piscinas também temos horários de piscinas, que é o chamado horário azul, que é um horário em que não há ninguém que se possa levantar a cabeça porque está tudo metido na água. Mas temos horários em que, infelizmente, as piscinas não estão cheias. Então nós vamos enchê-las com quê? Com associações de idosos, associações de solidariedade social, com esses grupos da APPDA, da APPA-CDM, da Cerci Gaia, que levam para lá os seus idosos, os seus utentes, onde fazem hidroterapia, hidroginástica, alguns fazem mesmo natação, e por isso nós temos bons resultados na natação para deficientes também. Este ano, por acaso, não tivemos ninguém apurado para os Jogos Paralímpicos, mas há 4 anos tivemos. Nós temos seleções que jogam um torneio de 2 em 2 anos, que é o torneio do Eixo Atlântico, onde há 36 cidades, são 18 portuguesas e 18 da Galiza,
E nós, Vila Nova de Gaia, somos sempre campeões no desporto para deficiente, que tem atletismo e natação. Porque nós preocupamos-nos com isso. Isso é o nosso equilíbrio social, isto é, nós proporcionarmos a todos o mesmo tipo de situações que os filhos de pessoas, de casais que tenham capacidade financeira. E eu deixo para o fim depois uma iniciativa que nós fazemos e que julgo que não haverá muitos municípios em Portugal a fazê-lo, e é muito fácil, mas deixo para o fim. Muito obrigado. Peço-me enorme salva de palmas. Bom, passamos agora para João Marcelino, que vai-nos falar sobre a intervenção social na Federação Portuguesa de Futebol. Prefiro-me levantar e caminhar. Força. Não vai projetar nada? Ok. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Em primeiro lugar, muito obrigado ao Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Miguel Borges, pelo convite. Era irrecusável para mim, porque, como sabe, eu, não por nascimento, mas por iniciativa própria, tive aqui uma casa durante 12 anos e fui muito feliz. Gosto muito do Setúbal e, portanto, é um prazer estar aqui. Depois cumprimentar também o Guilherme de Aguiar, que não conheceu o almoço, e a quem eu satisfaço a curiosidade de lhe dizer que o meu clube é a Seleção Nacional Portuguesa. Sou como os árbitros. Quando preenchem a ficha, não são do Porto, não são do Sporting, não são do Benfica, e assim se mantém toda a vida. Depois dizer também, fazer aqui um pequeno preâmbulo para dizer o seguinte: eu não sou responsável desta área na Federação Portuguesa, nem pouco mais ou menos. O meu trabalho é no Canal 11, que é, aliás, uma ideia absolutamente original ao nível mundial, é uma coisa que não existe em nenhum país, de uma federação que agarra no seu futebol amador, que é um futebol normalmente incógnito, e o mostra. Isso é um projeto também muito importante, que está a ser estudado até por diversas federações que nos visitam. Mas pronto, visto que o desafio era este, de falar sobre a intervenção social da Federação Portuguesa de Futebol, eu pedi a autorização para poder estar aqui e, de alguma forma, explicar, não sendo essa a minha área, o que é que a Federação Portuguesa faz e porque é que o faz. E, portanto, basicamente, tentando aproveitar ao máximo os 15, 20 minutos que tenho, porque é que uma federação, como qualquer empresa, investe numa política de intervenção social? Ou seja, porque é que se quer ligar tanto à sociedade, depois manifestando isso em diversas áreas, seja na sustentabilidade, seja na saúde, seja na inclusão, seja onde for? Bem, basicamente porque nos dias de hoje essa é uma estratégia que melhora a reputação, que aumenta a lealdade, tanto dos fãs, neste caso, como dos consumidores, e também cria valor sustentável a longo prazo. Eu identifiquei seis áreas que podem talvez explicar um pouco melhor tudo isto. A relevância e a responsabilidade social, ou seja, a contribuição para o bem comum. Uma instituição como a Federação Portuguesa de Futebol tem, obviamente, um papel crescente e complementar ao trabalho dos governos, das câmaras, enfim, de todas as organizações que respondem ao poder central do país. Normalmente, eu não estou a falar da Federação, naturalmente, as contas estão publicadas e podem saber o orçamento, mas muitas das grandes empresas nacionais têm maiores orçamentos e têm mais capacidade de estar no dia-a-dia das pessoas e de resolver problemas do que as próprias autarquias. Quando estou a dizer isto, estou a falar de uma EDP, de uma Galp, de uma cadeia hospitalar, seja a CUF, seja a Champalimau, seja a Modelo e Continente, portanto, na distribuição de alimentos. Ou seja, todas essas empresas hoje, isso é uma tendência mundial, se dedicam um olhar muito importante a esta área, porque da responsabilidade social
é cada vez mais esperado que se alinhem pelos valores da ética, da transparência e do impacto positivo na sociedade e na vida das pessoas. Segundo, fortalecimento da imagem e reputação. Não há almoços grátis e, portanto, as organizações que investem em causas sociais também são vistas de forma mais positivas pelo público, pelos mídias, e isso aumenta a confiança de quem está naquela área e também melhora a visão sobre a organização. Depois, pela diferenciação competitiva, ou seja, uma política sólida de intervenção social cria valor, destaca-se no mercado e torna-se um fator de diferenciação da concorrência. Não é que em Portugal, neste caso, a Federação Portuguesa de Futebol tenha concorrência, mas isso, se nós aplicássemos isso a uma empresa, isso é importante. No setor energético, uma empresa que tenha mais visibilidade na resolução dos problemas das pessoas, tem, obviamente, uma outra imagem. Depois, o aumento da lealdade dos consumidores e adeptos, neste caso. Portanto, pelo engajamento emocional, portanto, os clientes e adeptos são mais propensos a manter relações com marcas que demonstram sensibilidade às questões sociais e ambientais. Isso tem essa difusão nos meios mediáticos, obviamente, cria ligações que depois são muito importantes na escolha dos produtos, por exemplo. Não é o caso da Federação Portuguesa de Futebol, mas também é importante para a Federação Portuguesa de Futebol. E a fidelização e o apoio. As políticas de impacto social geram maior lealdade, não só entre os consumidores, mas também entre os funcionários e os adeptos, criando esse tal vínculo emocional com a marca. Isso é duplamente importante para uma estrutura organizacional, uma Federação Portuguesa de Futebol, que sobretudo vive de dar felicidade às pessoas, ou seja, organizar, obviamente, o seu trabalho principal é esse, organizar o futebol em Portugal, mas depois, na gestão das seleções nacionais, esse é o seu principal objetivo, através das vitórias das seleções, sejam elas a equipa A, seja no futsal, seja no futebol de praia, seja nos séniores, seja no futebol mais jovem, conseguir, digamos, esses sucessos. Eu, infelizmente, tenho idade suficiente para ter jogado com o Zé Guilherme da Guiar há 37 anos em Viena. Jogava, tinha perdido, uma vitória a mais que tenho agora, mas também vivi o 25 de Abril, mas não me lembro de nenhuma festa mais forte em Portugal do que aquela em 2016, pelo triunfo da Seleção Nacional do Campeonato da Europa. Eu não vivi isso, só vi das fotografias, porque como estava em Paris, depois já não via tempo. Mas isso é um fator muito importante. Depois, 4, estou quase a chegar ao fim destes seis polos, a atração de novos talentos e parcerias. Ou seja, a atração do talento, porque as empresas e entidades socialmente responsáveis que compartilham dos mesmos valores, aumentam o compromisso e a retenção de talentos. Isto é sobretudo muito visível na juventude, ou seja, quando uma empresa se dedica e se empenha na luta contra o carbono, na luta contra o plástico, digamos, quando tem, por exemplo, na sua organização, como a Federação Portuguesa de Futebol tem, deixem-me fazer um à parte, a Federação Portuguesa de Futebol tem hoje quase completado, vai acabar 90% este ano, mas depois também no início do próximo ano, vai acabar a Cidade do Futebol. Não sei se sabem o que é um complexo desportivo que se edificou em 12 anos, por mérito absoluto desta direção da Federação Portuguesa de Futebol, presidida pelo Dr. Fernando Gomes, que transformou um velho sonho que andava a ser discutido na praça pública em Portugal numa coisa muito concreta. Existe um complexo esportivo, onde existem 3 relevados, onde existe um campo de treino de guarda-redes, onde existe um hotel para as seleções, chamado a Casa dos Atletas, que agora vai ser remodelada, é a estrutura que vai acabar mais tarde, mais ou menos em abril, maio do próximo ano, quando, aliás, o Dr. Fernando Gomes já não estiver, porque ele vai chegar agora ao final pela limitação de mandatos e vai sair da Federação Portuguesa, vai haver eleições. Tem também um pavilhão que está a acabar de ser construído, vai ter instalações definitivas para o Canal 11, que hoje ainda vive umas instalações provisórias, vai ter instalações definitivas, uma coisa absolutamente importante, que é a Portugal Football School, que é uma espécie de uma universidade da Federação Portuguesa de Futebol, que qualifica as pessoas, que dá mais, que atualiza os conhecimentos, sobretudo de dirigentes, mas jogadores, diretores técnicos, enfim, tudo, mas sobretudo vocacionado para a melhoria da capacidade de trabalho
dos dirigentes. E, portanto, é nessa atração de talento, por exemplo, uma coisa tão simples como essa cidade ter, é aí também que está a sede da Federação Portuguesa de Futebol, mas uma coisa tão simples como ter carregadores disponíveis, carregadores elétricos disponíveis para todos os funcionários, tudo isto são fatores de atratividade para as novas gerações. Depois também, no âmbito das parcerias estratégicas, investir em causas sociais também facilita a criação de parcerias com outras organizações, ONGs, enfim, ampliando uma rede de contactos e potenciando ações de impacto. Quinto, contribuição para a sustentabilidade e inovação, vou passar um pouco por cima disto, porque também já o falei anteriormente, e o impacto na sociedade e a percepção pública. Hoje existe, felizmente, não só em Portugal, um consumidor público mais jovem que valoriza as empresas que assumem essa postura de lutar por um mundo melhor, e quando se fala de um mundo melhor, nem sequer está a falar de nada a não ser um mundo ambientalmente mais cuidado, que obviamente responde às grandes preocupações que estão, enfim, na praça pública e que têm a ver com o aquecimento global e outras que todos conhecem. Portanto, passando daí para a estratégia da Federação Portuguesa de Futebol, o Plano Estratégico de Intervenção Social da FPF tem 3 grandes pilares: a sustentabilidade, a saúde e a inclusão. São iniciativas programadas, são dezenas. Eu há pouco estava a ouvir a exposição da doutora Susana Povas e do trabalho que a Câmara Municipal de Gaia tem feito nessa matéria, e a proposta daquele programa, na Federação Portuguesa há dezenas, mas estava-me a lembrar, no âmbito do Plano 2030, há 2 muito importantes. Há um que tem a ver com o futebol nas escolas, que é o Super Quinas, depois na infância, depois na idade, para as pessoas mais velhas, uma modalidade que eu infelizmente já pratiquei, que é o walking football, também é muito dirigido para isto, ou seja, é um futebol que se joga a passo, que não permite remates de fora da área, onde é proibido correr, onde não se pode levantar a bola, e, portanto, mas é algo que também vai ser organizado, tem competições, e que também traz para a prática desportiva as pessoas de mais idade, sendo que entre um e o outro, isto é no âmbito do Plano 2030, que é um plano que visa também trazer, melhorar, tem muitos eixos, e portanto seria exaustivo estar aqui a falar disso, mas digamos, a grande visão é que as pessoas que gostam de futebol, praticam futebol, o possam fazer desde o momento em que nascem, depois em alta competição, se a vida passar por aí, até ao final das suas vidas. O futebol pode lá estar sempre, pode estar sempre com eles. Dizer que existem estes 3 pilares principais, mas depois há uma grande atenção a tudo aquilo que acontece. Ainda há pouco ao almoço, o Presidente Miguel Borges estava a falar nisso, dos grandes incêndios de 2017. Eles passaram por aqui, foram terríveis, como sabem, em todo o país, foram especialmente terríveis na zona centro. A Federação Portuguesa de Futebol, por exemplo, nessa altura, morreram 114 pessoas, infelizmente continuam a morrer, fizeram morrer neste país 450 hectares, causaram um prejuízo económico que passou os 1.000 milhões de euros, e foram um dos momentos de afirmação da Federação Portuguesa nestes últimos 10 anos. Porquê? Porque a Federação Portuguesa de Futebol reconstruiu casas, entregou casas a 12 famílias, e foi, sobretudo, o pivô de inúmeras iniciativas que decorreram sob o lema Tudo para Portugal. Esse momento da entrega das casas às pessoas, que foi protagonizado pelo Dr. Fernando Gomes, que entregou pessoalmente as chaves, foi um momento muito emotivo. E, de repente, uma instituição que está ligada ao futebol, sobretudo ao futebol amador, porque, como sabem, a alta competição está na Liga de Clubes. De repente, angariaram-se quase 730 mil euros para isso, que foram integralmente aplicados, e disso se deu contas públicas até ao último cêntimo publicamente. E, portanto, houve também a entrega de uma viatura florestal de combate a incêndios aos bombeiros voluntários de Figueiredo dos Vinhos, que custou 121.760 euros, e houve outros contributos que somaram 57 mil euros, também com a Federação Portuguesa de Futebol, com pivô, vindos da Vodafone Portugal. Portanto,
essa iniciativa solidária a favor das vítimas criou, aliás, um momento absolutamente original em Portugal. Não sei se têm ideia, mas o universo televisivo é muito concorrencial. As estações de televisões, RTP, TVI, a SIC, enfim, estão sempre muito, digamos, muito preocupadas em disputar audiências, e naquele momento os Jogos Portugal-Arábia Saudita, que foi em Viseu, o Portugal-Estados Unidos e em Leiria tiveram pela primeira vez a transmissão simultânea nos 3 canais generalistas, RTP, SIC e TVI. Tudo isso, obviamente, com a Federação Portuguesa de Futebol como charneira disso, obviamente potenciou a angariação de receitas. Foi tudo isso que esteve na base daquilo que eu estava há pouco a dizer. E nesse contexto de todas estas interações e contributos, houve uma parceria fantástica com a FPF, com a Altis, com a Fundação PT e a SACS, que conseguiram contribuições feitas através de uma linha telefónica. E, portanto, para vos dizer que, além daqueles 3 pilares, há sempre uma grande atenção a tudo o que se passa. Em Portugal, obviamente, desde logo, mas também no mundo da lusofonia. Também não sei se lembram do ciclone Idai, que destruiu, com chuvas fortes e com ventos quase a mais de 170 km por hora, penso eu, arrasou praticamente a cidade da Beira, em Moçambique. Aliás, foi um lugar onde eu passei parte da minha infância. O meu pai era militar. E a FPF, de repente, também disse presente as equipas femininas de futebol do Sporting de Benfica, que agora, obviamente, o futebol feminino em Portugal também progrediu muito nestes últimos 12 anos. Fizeram um jogo no Restelo e, de repente, estavam lá 15.024 pessoas. Até há pouco tempo era o jogo em Portugal, o jogo que tinha sido presenciado ao vivo por mais pessoas. Agora o recorde está, e foi recente, foi está na posse do Futebol Clube do Porto, que também está a investir no futebol feminino. No primeiro jogo teve 30 e tal mil pessoas, e, portanto, esse é hoje um bom recorde. Mas essa iniciativa, todos por Moçambique, também com a FPF, Altis Portugal, TVI, BPI, Missão Continente, de repente reconstruiu uma maternidade na Beira, maternidade Macudunga. Portanto, tudo isto se passa dentro desta visão de que uma organização tem responsabilidades perante a sociedade e deve estar atenta, tendo possibilidades disso, à vida das pessoas. Portanto, no âmbito da sustentabilidade, dizer que na cidade do futebol, que é um caso que eu conheço bem, estou agora a acabar um livro que vai ser apresentado concomitantemente com a saída do Presidente Fernando Gomes. Estou a acabar um livro sobre o que é a mostrar a cidade do futebol, e as pessoas aí vão perceber que a cidade não tem plástico, que a cidade já promoveu, até a Federação promoveu em 2017 o primeiro jogo de carbono zero em Portugal, mas há essas preocupações todas em relação à sustentabilidade, painéis solares, edifícios bem orientados para que o calor seja melhor aproveitado. Portanto, é um território, a cidade do futebol, onde a separação do lixo, o predomínio do verde, o combate ao carbono e ao plástico está presente. E isso é, obviamente, intervenção social, e isso é corresponder àquilo que as pessoas esperam de uma organização deste âmbito. Eu vou passar também aqui à frente, o tempo vai passando. Queria chamar-vos também a atenção que dentro do pilar da saúde houve uma outra grande iniciativa que também marcou. Quando foram os anos do Covid, e como se devem lembrar, as instalações físicas, os hospitais não chegavam. O que é que fez a Federação Portuguesa de Futebol? Agarrou na Casa dos Atletas. A Casa dos Atletas é um hotel onde pernoitam as seleções nacionais portuguesas, e vai ser ampliado dos atuais 40 quartos para 71. Fez da Casa dos Atletas um hospital. Foi um hospital na retaguarda, um hospital onde passaram muitos doentes e que, obviamente, diminuiu o esforço do Serviço Nacional de Saúde, enfim, e toda a rede de saúde em Portugal. E isso foi feito, obviamente, em sintonia com o Governo, com a Direção-Geral de Saúde, ou seja, foi mais um momento marcante
da Federação Portuguesa de Futebol. Eu, como vos disse, podia trazer aqui dezenas e dezenas de outras iniciativas. Existem, mas não queria fechar o ângulo na Federação Portuguesa de Futebol, porque a palavra é desporto e responsabilidade social, e, portanto, dizer, porque isso é justo, que essa é uma preocupação de todo o edifício do futebol português. É algo muito escrutinado e muitas vezes alvo de notícias negativas, mas é uma área onde também se podia e devia olhar com outros olhos. Eu estive a fazer uma pesquisa e contactos com pessoas que eu conheço há muito tempo para perceber, por exemplo, o que é que fazem o Futebol Clube do Porto, o Benfica e o Sporting nesta área. Por exemplo, o Futebol Clube do Porto, não sei se isso ainda existe, a Fundação Porto Gaia, julgo que ainda existe, pelo menos tenho essa indicação, e tem como objetivo apoiar atividades sociais e culturais, colaborar em projetos educacionais de apoio às populações carenciadas. Há também o projeto, ainda no Futebol Clube do Porto, do outro lado, que também promove a inclusão de crianças e jovens através do futebol. Eu estou a resumir o apoio a crises humanitárias. Está aí, juntamente com o Sporting e o Benfica, também foram instituições que estiveram muito presentes na recolha de ajuda para às populações da Ucrânia, agora nesta guerra que estão a enfrentar. Um programa dos Dragões Solidários, também a angariação de fundos para instituições de solidariedade social e a doação de materiais desportivos a jovens e meios carenciados. O Sporting, também como o Benfica, tem uma fundação. Essa fundação dá bolsas de estudo, ajuda pessoas que não têm, famílias que não têm possibilidades económicas de melhor formarem e educarem os seus filhos. Quer dizer, todos estes clubes têm enormes preocupações e eu não vou ser absolutamente exaustivo, mas há campanhas, o Sporting tem campanhas de solidariedade, tem apoio à comunidade dos sem-abrigos, tem parcerias com a Cruz Vermelha e com a AMI para a inclusão. Passando para o Benfica também tem vários programas, além daqueles que são geridos no âmbito da Fundação, também angariar alimentos, vestuários e materiais escolares para crianças em risco de exclusão. Há campanhas, como por exemplo o Benfica para Todos, que promove a prática de modalidades adaptadas, também para pessoas com problemas físicos. Enfim, o mundo da sensibilidade para as questões sociais não se esgota nas grandes instituições de culpa, como é a FIFA, como é a UEFA, como são as associações nacionais. E, aliás, essa percepção está a fazer um caminho, felizmente, tão rápido, que mesmo os grandes desportistas, que são alguns dos quais têm orçamentos maiores que as maiores empresas, ou tão grandes como as maiores empresas, também estão aí também por aí. Por exemplo, é muito falado o caso do Sadio Mané, que é um homem que, sabendo de onde é que vem, nunca tendo perdido essa referência, tem utilizado muito do dinheiro que tem ganho na sua vida, e ainda é um jogador de alto nível, embora agora esteja a jogar na Arábia Saudita. Ele tem utilizado mas grande parte daquilo que ganha para transformar a sua aldeia, a sua vila, num lugar onde hoje há hospitais, onde hoje há escolas, onde hoje há água potável, que é uma coisa que nós achamos que é uma coisa natural, mas que em África não é tão natural assim, e eu percebi isso durante a minha infância. Posso citar o caso do Marcus Rashford, que é um jogador do Manchester United, que se destacou na sua campanha contra a pobreza infantil no Reino Unido. Ele pressionou inclusivamente o governo britânico para estender a oferta de refeições escolares gratuitas para crianças em situação de vulnerabilidade durante a pandemia do Covid-19, e esse seu empenhamento resultou em mudanças políticas de apoio a milhões e milhões de crianças no Reino Unido. Posso falar também de um jogador talvez menos conhecido, mas enfim, quem acompanha o futebol sabe quem é, o Juan Mata, que está atualmente no Galatasaray, e fundação um projeto chamado Gol Comum, uma iniciativa onde os jogadores doam 1%
daquilo dos seus salários anuais para causas sociais. O objetivo é mobilizar a comunidade do futebol e contribuir para mudanças sociais e apoiar programas que promovem a inclusão e desenvolvimento dos jovens. O Didier Drogba, também outro grande futebolista, já que foi treinado pelo José Mourinho no Chelsea, também tem iniciativas também no seu país, que é a Costa do Marfim. A UEFA tem, por exemplo, uma fundação, que é a Foundation for Children, que também tem iniciativas fantásticas no domínio dos direitos das crianças, na educação, em particular, obviamente, sempre nas comunidades afetadas por conflitos ou pobreza. A FIFA também tem, vou traduzir, a Esperança no Futebol, que é também um programa para o desenvolvimento social através do futebol em todo o mundo. O Mohamed Salah, que aliás jogou com o Sadio Mané no Liverpool, num tridente muito conhecido, enfim, quem acompanha o futebol também sabe, Firmino, Mané e Salah. Salah, Firmino e Mané. Também tem um impressionante currículo de ações filantrópicas no seu país, que é o Egito. O Lionel Messi e o Cristiano Ronaldo, obviamente, têm fundações. É claro que os espíritos mais agudos ou mais cínicos podem dizer, essas fundações e tal, é para os impostos. Bem, obviamente que sim, também tem essa dimensão, mas são muito importantes e fazem coisas muito importantes, algumas das quais não chegam ao conhecimento público. Deixem-me dizer que, a propósito dos fogos de 2017, eu conheço pelo menos quatro jogadores da Seleção Nacional Portuguesa, claro, que tiveram aí uma grande intervenção social. Houve um deles que doou uma casa, não estou a falar daquilo que vocês pensam, a uma família, com uma condição: se algum dia soubesse que a casa tinha sido paga por ele, ele ia lá e retirava a casa. Não vão falar. Portanto, hoje cada vez mais, o próprio Liverpool também tem iniciativas neste caso. A NBA, que é uma modalidade que eu sigo há muitos anos, a NBA Cares também tem programas ao longo de todos os Estados Unidos, sempre também virados para a inclusão e para o apoio às famílias mais desfavorecidas. Portanto, aquilo que eu trago aqui para início de discussão, depois para me submeter à curiosidade não só do moderador, como de todas as pessoas que quiserem fazer, é que o desporto está muito presente cada vez mais na inclusão social. Primeiro, porque o pode fazer. Segundo, porque sente essa responsabilidade. Terceiro, porque sabe que ganha benefícios com isso. Porque as pessoas são cada vez mais preocupadas com aquilo que acontece ao planeta, são cada vez mais preocupadas com aquilo que acontece ao nosso lado, e como está a acontecer agora também. E, portanto, esse é um caminho que veio para ficar. Dizer que na Federação Portuguesa de Futebol há dezenas de programas, eu estaria aqui horas a falar sobre cada um deles, no âmbito da inclusão, no domínio das causas de género, em todos os domínios a Federação Portuguesa de Futebol está presente. É uma das grandes bandeiras também que o Dr. Fernando Gomes trouxe para a Federação Portuguesa de Futebol. Não sei se tem ideia disso, mas estes 12 anos, além de ficarem marcados pela construção da cidade do futebol e por esta atenção extraordinária às causas sociais e ao auxílio aos outros, fica também marcado por um grande êxito desportivo, um período sem precedentes na história da Federação. Portanto, e este, obviamente, o primeiro empenhamento de uma organização como a Federação Portuguesa de Futebol é ganhar, é dar alegrias aos portugueses, é fazer essa intervenção social no domínio da alegria, mas depois a outra é fazer essa no domínio da tristeza e da dureza da vida para muitas pessoas que em Portugal não vivem bem. Portanto, basicamente, era esta a minha intervenção inicial e agora, a partir de agora, estou disponível para as vossas perguntas. Boa tarde, obrigado. Bom, eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Já agora. Em primeiro lugar, agradecer as vossas apresentações, doutora também. As autarquias têm uma responsabilidade enorme
Responsabilidade social, responsabilidade desportiva, responsabilidade que é transferida do Estado para os municípios. É nesse âmbito que nós fazemos muitas coisas. Eu vou só dar um exemplo do qual muito me orgulho de estar a acontecer. Eu tenho um enorme respeito por futebol, eu joguei futebol, meu filho também, tenho um enorme respeito pelo futebol, mas na altura preocupava-me muito no Sardual porque só havia futebol. E acho que nós temos a obrigação de, aos nossos jovens, aos nossos praticantes, mostrar-lhe e dar-lhes a oportunidade de outras atividades esportivas. Nos últimos 2 anos fizemos, até porque não tínhamos pavilhão, e como o José Guilherme disse, foi a nossa estratégia também, e há 10 anos atrás tínhamos praticamente aprovado um pavilhão desportivo numa determinada zona, mas como a nossa ideia era a requalificação da escola e o pavilhão da escola, não fazia sentido um município como o Sardual ter 2 pavilhões à distância de 500 metros um do outro. Então optámos e temos aquilo que eu julgo um bom pavilhão desportivo que permite que haja outras atividades. Durante 2 anos fizemos, e foi essa a nossa estratégia, de qual nós nos podemos orgulhar, que durante 2 anos, assim, sem mais nem porquê, fizemos as finais nacionais do campeonato de vôlei iniciados. Há 2 anos masculino, este ano feminino. Curiosamente já temos nos Lagartos de Sardual a começar uma equipa de vôlei feminino. Muito bom, foi um investimento até de alguma dimensão para um município como o Sardual e assim estas coisas se vão fazendo, juntamente com o ténis de mesa. Neste momento também temos uma boa equipa de ténis de mesa e temos na verdade os Lagartos de Sardual, que muito nos orgulhamos, que o ano passado teve cerca de 150 atletas e é um clube certificado e que vai continuar a ser certificado porque vamos eliminar o campo, sem problema nenhum. O campo vai ter iluminação. Iluminação já tem, mas tem que ter nova iluminação. Mas pronto. Mas não era isto que eu queria dizer. A minha provocação, chamemos-lhe assim, é uma intervenção que tem alguns riscos se for mal entendida. Tem a ver com aquilo que desporto e responsabilidade social. Ora, a responsabilidade social do desporto, é claro que é dos municípios, do Estado. Eu julgo não estar enganado se há aqui uma responsabilidade social que se está a perder no nosso país e que, noutros tempos, tinha uma marca muito presente, ou seja, a responsabilidade social das empresas. Eu recordo-me, e faz parte da minha infância, o nome de Coelima, Âmbar, CUF e outras mais. Até mesmo de uma entidade que existia na altura, que era a FNAT. Federação Nacional de Aproveitamento dos Tempos Livres dos Trabalhadores. O que é que eu quero perguntar? E se tem essa opinião, se sou eu que estou enganado, que é claro que estamos num mundo em que ninguém tem tempo. Nós não temos tempo para ler, nós não temos tempo para vir ao cinema, a maior parte das pessoas não tem tempo para praticar desporto, não tem tempo. Então passamos a ter uma atividade e passamos a ser gordos estúpidos, perdoe-me a expressão, obesos estúpidos, porque não fazemos desporto, mas também culturalmente não nos valorizamos. Estou certo se disser que esta responsabilidade social das empresas, que quase que obrigava, entre aspas, ou proporcionava aos seus trabalhadores prática desportiva, isto desapareceu. Eu recordo-me que também na minha vida, a determinada altura, tive uma pequena passagem pela arbitragem. Currículo, não foi cadastro, foi currículo. E era arbitragem de quê? Era uma equipa de arbitragem que arbitrava só os jogos de futebol dos hospitais. Ou seja, havia um torneio entre hospitais. Eu tenho a ideia que tudo isto tem vindo a acabar e que a responsabilidade social das empresas não é mais do que marketing e publicidade. Agora, a promoção do bem-estar físico dos seus próprios trabalhadores tem terminado? Terminou? É impressão minha? Já não é como era? Não vale a pena? Será que, até mesmo em termos legislativos, não deveria haver um incentivo que vá para além do mecenato, criar momentos, oportunidades para que os trabalhadores possam parar e fazer uma atividade física a determinada altura? Será que isto faz sentido? Será que já não é o que era? Ou será que a atividade física que as empresas têm é pôr o trabalhador sentado à frente do computador e de vez em quando levantar-se e beber um café? Era isto que eu queria dizer, uma provocação.
É evidente que entendo que sim, que deveria fazer parte do âmbito social de uma empresa, e nós vemos empresas que têm esses projetos sociais. Eu lembro-me da Coelima, lembro-me da Reupel, mas que depois acabaram também em projetos de alguma dimensão. A Reupel chegou a jogar na primeira Divisão Nacional, a CUF era um dos baluartes do futebol naquela altura, nos anos 50 e 60, era também um clube de grande dimensão. A Coelima chegou a ter uma grande equipa de ciclismo, mas efetivamente, mesmo nas empresas que têm projetos sociais, eu diria que não é bem recebidos, mas no fundo a atividade laboral é uma atividade também que se faz a 500 à hora, por isso acaba de trabalho, vai embora porque tem que ir buscar os seus filhos à escola, porque tem que ir, ou então tem que ir levá-los ao desporto, ou então, isto é uma atividade, e depois tem que ir fazer o jantar. Eu não estou a falar só nas mulheres, estou a falar nos homens, e tudo, em ambos os sexos, porque neste momento já lá vão os tempos em que os viciados como eu não sabem cozinhar, porque tinha quem o fizesse para mim. Agora não, o meu filho cozinha mais vezes do que a mulher, e é assim que tem que ser. E por isso, estas situações nas empresas às vezes também têm alguma dificuldade. É evidente que depois, sei lá, empresas como o Corte Inglês têm uma dimensão muito grande, têm objetivos sociais, mas não são, como é que eu ia dizer, são mais virados para o exterior, para associações que tenham atividade ligada aos benefícios sociais, do que propriamente eles serem os organizadores ou patrocinadores dessa situação. Mas esta é a ideia que eu tenho, no fundo, porque vejo grandes empresas. Eu sei que, deixem-me falar de uma grande empresa do meu concelho, a Salvador Caetano, toda a gente conhece, o Toyota veio para ficar, a Salvador Caetano tem 2 equipas de futsal. As 2 equipas de futsal não são patrocinadas pela administração ou pela empresa. Eles próprios juntam-se e vão fazer os jogos. Por acaso vão fazer os jogos aos pavilhões municipais e pagam como aos outros. Por isso não há qualquer situação, mas eles fazem isso. A ideia que eu tenho é que, se efetivamente houver, digamos, objetivos sociais nessas grandes empresas, elas são mais proporcionadas a quem as faça, do que propriamente serem eles a fazê-las. Eles ou elas, empresas, ou eles, administrações, ou elas, administrações, que, volto a repetir, não têm grande tempo para isso, e a atividade laboral passou a ser uma coisa perfeitamente, até porque há aqueles que têm atividade laboral contínua, aos que vão almoçar e já não vêm, aos que vão não sei quantos, e os turnos, é tudo muito, muito rápido e sem o que não acontecia de antes. Eu lembro-me porque na minha freguesia de Arcozelo, eu moro em Miramar, mas na Aguda, e havia a maior empresa têxtil do país, que era de um senhor chamado Delfim Ferreira, que vinha de Ribadavo, e é proprietário, quem for de Lisboa conhece, é proprietário de toda aquela linha de prédios, esses agora já são os filhos, virados para o pavilhão Carlos Lopes, ali daquela avenida. Ele fez-no em Lisboa porque no Porto não deixavam fazer. No entanto, o que é que o senhor Delfim Ferreira fez quando construiu a fábrica? Era uma fábrica para 2.000 pessoas nessa altura, construiu casas para os trabalhadores e construiu campo de futebol. Campo de futebol que eu tenho pena de não poder utilizar mais vezes porque ele ainda está pelado, e quem vai para o pelado diz que já não joga porque cai e magoa-se, mas o objetivo social desse grande investidor, que era conhecido, pelo menos diziam, que era o homem mais rico de Portugal, se assim o era, ele, não há dúvida que tinha essa noção social essa noção social para proporcionar aos seus trabalhadores. Não vejo assim muito mais. É evidente que há situações como o
Sr. António Champollimau, que doou toda parte da sua fortuna para uma fundação médica que naturalmente precisa de dinheiro para prestar a sua atividade, mas que é uma coisa fabulosa. Não há dúvida que todos nós estamos de acordo que nos serviços médicos a Fundação Champollimau tem mérito. Isso acontece muitas vezes. O João Marcelino falou que no futebol é verdade, o futebol sente necessidade, quer os jogadores, porque a grande parte destes jogadores que o João mencionou começaram de nível social muito baixo, nível económico ainda mais baixo, e por isso conseguiram subir na vida e nas suas contas bancárias graças à sua habilidade, ao seu nível técnico, e não esqueceram aquilo que passaram. Como o Eusébio não esqueceu a sua mãe, ou como o Cristiano Ronaldo, que é um exemplo fantástico, com a família que protege. Eu não tenho dúvidas disso, mas isto estamos a falar em grandes empresas. A Federação Portuguesa de Futebol, neste momento, é uma grande empresa, é uma federação, e as federações são associações de direito privado sem fins lucrativos, mas a Federação Portuguesa de Futebol tem, efetivamente, objetivos, e até pela pessoa que está à frente dela, que eu conheço muito bem, que é o Fernando Gomes, que também foi desportista, praticante desportista a sério, tem essa noção mas também sente necessidade para isso. Eu não tenho dúvidas nenhumas que a UEFA sente necessidade de ter objetivos sociais, e a luta contra o racismo, a luta contra a obesidade, a luta contra muitas coisas são situações que eles sentem que são necessários, porque é uma forma também não direi de tapar os olhos, mas pelo menos distrair dos milhões que eles ganham, dos milhões que eles utilizam, dos milhões que eles distribuem. Eu estou a falar no futebol europeu, porque se for falar no basquete americano, se for falar no futebol americano, é exatamente a mesma coisa. Isto é, a atividade desportiva tornou-se de tal forma rentável, nestes aspectos, noutros infelizmente não, que estas entidades sentem a necessidade de poder, ou de ter a obrigação de fazerem recursos sociais. Esta é a minha leitura, não sei, mas é aquilo que eu vou vendo, e não tenho dúvidas nenhumas de que bem melhor seria se ainda mais pessoas ou mais entidades pudessem ver. Só antes de deixar o João falar, uma iniciativa que a Câmara de Gaia tem, em que eu aprendi isto há uns anos. E aprendi isto há uns anos porque nós, em Vila Nova de Gaia, fazíamos um torneio de futebol de sub-14. Um torneio de futebol em que nós criamos pela primeira vez a Seleção de Gaia, e a Seleção de Gaia é uma coisa que os jovens já não passam sem a Seleção de Gaia de futebol, de handball, de voleibol, porque querem mesmo ser seleção. A seleção é uma seleção, são os melhores daquela modalidade. Num município como Gaia é giro. Mas nós tínhamos a nossa seleção e então convidávamos clubes das mais diversas, na maior parte espanhóis, chegou a vir o Milão, chegou a vir o Aston Villa, chegou a vir o Manchester United, tudo sub-14. Na altura ainda tínhamos algum dinheiro para gastar, agora nem por isso. E havia um clube que vinha sempre, nunca faltava, e nós íamos, em contrapartida, também fazer um torneio. Escola Municipal de Santander. E a Escola Municipal de Santander, e eu agora vou ter mais uma branca de memória, era gerida por uma pessoa que no futebol, pelo menos os mais velhos, conheciam. Tinha sido, esse gestor, tinha sido treinador adjunto do Cruyff, e tinha sido ele que tinha descoberto, isto é, foi nessa Escola Municipal de Santander onde nasceu o Xavi. Xavi começou a sua atividade ali. Xavi Hernández. E foi ali que eu fiquei, essa ideia ficou-me sempre na cabeça, uma escola municipal. E o que é uma escola municipal? Uma escola municipal é muito simplesmente algo que existe dentro do município, mas que não compete. Neste momento nós temos a Escola Municipal de Futebol, no município de Vila Nova de Gaia, que é destinada exclusivamente a atletas masculinos, femininos e com grau de deficiência que não tenham suporte financeiro para irem jogar para os clubes. Porquê? Porque os clubes cobram desde 20 a 30 a 35 euros, mais os fatos, mais os não sei quantos, fica por uma fortuna. É verdade.
isto mesmo com os apoios municipais que nós damos. Nessa escola só entram exatamente jovens que não tenham capacidade financeira, cujos pais não tenham capacidade financeira e têm que o demonstrar. E nós fazemos isso com uma parceria com uma associação, chama-se por acaso Talentos de Campeão. Os jovens não pagam absolutamente nada, não pagam inscrição, não pagam equipamentos, não pagam bolas. Nós fazemos isso numa área central de Vila Nova de Gaia, que é o Colégio de Gaia, que é mesmo ali no centro, mesmo no centro de Vila Nova de Gaia. Para quem conhece a Gaia, fica a 300 metros do Corte Inglês, por isso é muito, muito, muito central, e que começou com 35, que era o máximo que eles diziam que podia ser, em sub-7, sub-8, sub-9, sub-10, deficiência, guarda-redes, e depois acabou em 85, quando nós já não tínhamos mais capacidade de espaço para ter mais gente. Continua a ser uma escola em que ninguém paga, seja o que for, por isso o município suporta essa situação, que tem equipas técnicas, por isso é como se fosse um clube, material desportivo e material médico, material humano em que tem uma equipa técnica com um coordenador técnico, um treinador principal e um colaborador por equipa técnica, estagiários e treinador de guarda-redes. E o que é engraçado é que, isto é, foi original. Esta equipa começou com 35 alunos, 35 jovens, passou a 85 e já não há lugar para mais, nós não conseguimos ter mais. Isto é, vamos passar para outro campo, mas de maior dimensão, para conseguirmos ter mais jovens. E outra coisa que se passou foi que nós já descobrimos talentos. Nós não, eu não descobri talento nenhum, eu só fui uma vez ver um treino. Mas aquela gente descobriu talentos nos jovens, pegaram nos jovens e enviaram-nos para os clubes. Perguntaram aos clubes, vocês querem ter um jovem com talento, não sei, mostrar os jovens, os clubes querem-nos. A transferência, como é evidente, não há transferência, é uma obrigação para o clube. O jovem não paga a sua inscrição. Por isso, continua a ser um jovem com incapacidade financeira e o que é um facto é que nós já mandamos por ano, vão cerca de 14, 15, 16 jovens que vão jogar para os clubes. Isto é, questão que os clubes se interessam e neste momento os olheiros são mais que muitos, se interessam por isso. Eu falo neste exemplo, que é um exemplo do futebol. Nós temos Escola Municipal de Ténis de Mesa há 15 anos. Aliás, temos o Centro de Alto Rendimento de Ténis de Mesa, onde treinam os grandes atletas de ténis de mesa, treinam em Gaia. Mas tivemos Escola Municipal de Ténis de Mesa, de handball, de hóquei patins, de rugby e de outra modalidade que eu não sei, basquetebol. São as escolas municipais que temos, que todas têm as mesmas regras. Que lá está, e depois há uma regra principal, é que não há competição, isto é, pode haver competição com outras escolas municipais, pode haver competição, agora, não há competição federada. Isto para quê? Porque nós pretendemos que aquilo seja também, e não é só um divertimento, mas não há competição federada. Não temos capacidade para fazer inscrições, não temos inscrições nas respectivas federações, e por isso eles jogam até quando quiserem. Quando não quiserem ir para um clube, façam o favor, nunca teremos qualquer objeção a fazer. É a nossa forma do tal equilíbrio. Perguntam assim, mas isso é pouco para uma cidade como Gaia. Deixem-me só dar-lhes um exemplo. A cidade de Gaia serve mais pequenos almoços, mais almoços aos jovens que estão nas escolas, que serve 12.000 almoços. 12.000 almoços é muito mais do que grande parte de algumas cidades portuguesas. Nós servimos só aquele escalão etário que vai até aos sub-13 ou sub-14, que são gratuitos. Ou gratuitos ou não gratuitos em função das capacidades financeiras dos agregados familiares. Mas, fundamentalmente, num município que tem muita gente, estes números talvez não sejam fantásticos, mas o que é um facto é que nós temos que os fazer assim, tem que começar com pouco para chegar a muito. E, felizmente, temos clubes que tratam dessa situação. No desporto feminino, por exemplo, no handball, eu falei na Susana Povas, mas... Sr. José Guiar, temos mesmo que ser mais breve, passar a palavra. É que depois o pessoal aqui tem que ir embora e é quase 5 horas. Eu peço desculpa. Não faz mal. João. Tentando pensar
em voz alta sobre a questão aqui trazida pelo Presidente Miguel Borges. Eu não tenho dados substantivos e quando não os tenho, não sou capaz de afirmar perentoriamente que sim, que as empresas deixaram de apostar tanto no desporto dos seus trabalhadores, ou que não, que estão a fazer o mesmo ou até mais. Não posso dizer isso, posso dizer, por exemplo, o seguinte: no âmbito da sustentabilidade, na Federação Portuguesa de Futebol, não só também há a sustentabilidade ambiental, que eu já falei há pouco, mas também há a sustentabilidade financeira. Muitas empresas utilizam as instalações da cidade do futebol para, nos relevados, disputarem a fase final dos seus campeonatos. Eu vejo lá muito isso. Portanto, vejo que há muitas empresas que têm essas competições e que vão ali fazer, e os trabalhadores gostam, essas fases finais, esses play-offs. Por outro lado, tenho um amigo meu, tem uma empresa de atletismo, organiza competições de atletismo, e ele não tem mãos a medir, está sempre a aumentar o número de funcionários, porque diz-me ele, as empresas querem cada vez mais aquelas corridas domingos, fazem muita coisa. O que não me custa admitir é que em muitas empresas, algumas delas, esse caso que falou, eu também sou do tempo, infelizmente, do tempo da Coelima, do tempo da CUF, da primeira divisão, do Rio Opel. A CUF, aliás, até parece que agora vai voltar com o mesmo nome, passada a fase da Quimigal. Não me custa nada admitir que tenham transferido essas verbas de apoio, digamos, às competições mais visíveis por aumentar a rubrica da intervenção social. Chegam a mais gente, conseguem um melhor olhar sobre a sua empresa, sobre a concorrência, e, portanto, eu acredito que isso de alguma forma se possa fazer, mas não tenho nenhuma indicação de incentivo e insisto nisto, quer dizer, o meu olhar, que é obviamente muito focado e, portanto, não tem amplitude para dizer nada, nem num sentido nem no outro, é de que muitas empresas, obviamente empresas médias, grandes, vão à cidade do futebol, sobretudo, obviamente, aquelas que organizam torneios de futebol, mas também já lá vi coisas no âmbito do rugby, vão ali para fazer a fase final dos seus campeonatos. Portanto, alguma coisa acontecerá nessa matéria. Tenho pena de não ter aqui dados para validar isso ou até para dizer o contrário. Não, na verdade, isso não só não se passa, como há cada vez mais, sobretudo nas grandes empresas, parece que na Câmara Municipal de Gaia isso acontece. Eu julgo que na Câmara Municipal de Lisboa também há alguma coisa nessa matéria, mas, enfim, se não há, devia haver, porque, e nisso acho que todos nós concordamos, quanto mais se despender na melhoria da saúde, através da atividade física nas pessoas, menos esforço, obviamente, terá que fazer depois o Serviço Nacional de Saúde na resolução dos problemas que, por via desse não praticar desporto, muitas vezes aparecem mais tarde. Bom, não sei se mais alguém tem alguma pergunta, penso que não. Em meu nome e do município, muito obrigado por terem vindo e em meu nome pessoal, obrigado. Foi um prazer estar aqui neste palco com duas figuras ilustres e com um currículo enorme. Muito obrigado e, claro, obrigado à Câmara Municipal de Sardal pelo convite, por ser moderador. Chamo então agora ao palco, não é? O nosso senhor Presidente da Câmara. Eu não vou fazer o encerramento, porque o Timóteo já o fez. Eu vou agradecer mais uma vez a vossa presença e agradecer, que há bocado não referi, a presença deste jovem que nós muito nos orgulhamos, o Pedro Timo, o Timóteo. Obrigado também pela tua colaboração. Apesar da idade, tu também já és uma figura ilustre nacional e eu fui testemunha quando uma vez no Pavilhão Atlântico, lá estavas e era uma quantidade de jovens. Olha o Pedro Timo, olha o Pedro Timo, olha o Pedro Timo. Temos muito orgulho em ti, Pedro. Muito obrigado. E para que amanhã possam ser obrigados a fazer desporto ou durante o fim de semana, eu queria oferecer-vos uns produtos aqui do nosso Conselho, que são aqueles mesmo que obrigam a que tenhamos alguma manutenção física. Mas voltem sempre. Muito obrigado pela vossa presença.